Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no primeiro programa da série Escola e Povos Indígenas no Brasil, nossos convidados vão abordar aspectos da vida e da cultura de diversos povos existentes no país. Para este debate, convidamos o diretor-presidente da FEPI, Fundação Estadual de Política Indigenista do Estado do Amazonas, Bonifácio Baniwa, o diretor-presidente do INBRAP, Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, Daniel Munduruku, e o pesquisador do IEPE, Instituto de Pesquisa e Formação em Educação Indígena, Luiz Donizete Gruppioni, que também é consultor desta série. Contamos ainda com a participação da professora Marina Santos Pereira, direto do estado do Maranhão. Participe você também do Salto para o Futuro. Quem são os povos indígenas no Brasil? Onde vivem? Quais são suas crenças, seus modos de vida, suas visões de mundo? Qual é a imagem que grande parte da nossa sociedade tem a respeito dos povos indígenas? O que eu sei sobre os índios? Não sei nada dos índios. Muito pouco, só o que aparece no noticiário. Só o que eu aprendi no primeiro grau. Habitat, algumas crenças, folclore, artesanato, basicamente isso. Eram os habitantes que ocupavam aqui o Brasil antes dos portugueses chegarem. Estão em extinção, né, praticamente. Continua na mesma e vivem ali, isolados do nosso mundo, porque dificilmente eu vejo índio passeando aqui pela Carioca. Eu acho que eles vivem muito misturados em termos de cultura, entendeu? O que esses depoimentos revelam sobre o lugar dos povos indígenas na sociedade brasileira? O que deixam entrever sobre a nossa própria identidade como nação? Além da imagem que trazem do passado e do presente dos povos indígenas, os entrevistados projetam um ideal de futuro. O futuro do índio está mais na mão do próprio índio do que na nossa. Deveria ter lugar deles, porque isso foi tomado, né? Foi tirado na marra. O futuro dos índios era eles sair daquela de índio, entrar na nossa e a luta. Deveria ser, dentro da medida do possível, ter a integração necessária com a civilização, mas mantendo também a parte da cultura deles tradicionais. O futuro deles seria igual ao nosso, é uma nação, é brasileiro, são povos, entendeu? Deveria unir a nação deles com a nação nossa, que existe uma discriminação muito grande a nível político, né? Cultural, social, né? A gente tem muito que aprender com eles ainda. Bonifácio, Daniel, Luiz, muito obrigado por terem vindo. Bonifácio, com base nos depoimentos, nos relatos que acabamos de acompanhar, como é que você interpreta a visão que se tem hoje, principalmente na área urbana do país, sobre a questão indígena, sobre os povos indígenas? Bom, a sociedade tem muito pouco, realmente, a informação sobre a realidade dos povos indígenas existentes no nosso país, né? E eu já visto que a forma como a questão indígena vem sendo tratado pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pela própria educação, né, que tem feito em relação aos povos indígenas, faz com que a sociedade fica imaginando o índio, né, daquilo que se fala ou daquilo que é mostrado, né, levado à sociedade. Então, com isso, a sociedade fica imaginando que o índio só é aquele que é de pena, com cocá na cabeça, né, que índio é um povo que procura dividir o país, procura não contribui com o país, né? Isso que a sociedade tem, que na verdade o índio ele é diferente, né? E os povos indígenas hoje temos 200 e pouco povos diferentes, com a política, a organização, costume, crença, tudo diferente, inclusive línguas, né? Então isso que é a diversidade que os povos indígenas ainda têm, né? Por mais que tem vários momentos que esse povo sofreu dentro do nosso país,
nós mantemos vivo isso, inclusive do estado que eu venho, do Amazonas, nós somos 66 povos indígenas, né, com línguas totalmente diferentes de um povo para outro. Essa riqueza de diversidade que temos é muito pouco conhecido pela sociedade, e a própria mídia, inclusive, isso trata de uma forma muito pouco informação, com pouca informação. E a mídia a gente vai tratar dela daqui a pouquinho. Daniel, a respeito dos depoimentos que nós assistimos, onde é que você identifica algum fator que pode caracterizar que o povo brasileiro está se afastando da sua própria raiz? Queria primeiramente aí dar meu boa noite aos cursistas da TV Escola. É um prazer grande estar podendo participar aqui desse debate. Eu diria que o povo brasileiro ele é muito equivocado consigo mesmo, né? O povo brasileiro ele não se reconhece. Ele tem eu diria assim, eu costumo dizer que o Brasil tem um pouco uma crise de identidade sobre si mesmo. Portanto, a crise de identidade gera dúvida. E quando eu penso na população brasileira, e em alguns lugares que eu tenho ido participar de debates, as pessoas sempre me perguntam se eu considero o índio brasileiro. E eu, brincando e levando em consideração todas as questões que uma pergunta dessa pode suscitar, eu costumo dizer assim que, na verdade, o índio não é brasileiro, mas é o brasileiro que é índio. E que não sabe disso, ou que às vezes não se dá conta da sua própria origem, da sua própria ancestralidade, né? Porque o que nós temos na nossa história é justamente no seu início, na história desse nosso país, que foi se formando ao longo desses 500 anos, é justamente povos, né, originais dessa terra, e que tinham todo um desenvolvimento, tinham toda uma história, que vivia essa história de uma forma muito clara, muito direta, muito clássica, né? E que de repente essa história foi travada um pouco com a chegada dos europeus. E talvez, passando toda essa história de luta, de conflitos que o Baniwa lembrava para a gente, independente disso, né, formou-se esse povo que é o povo brasileiro, e que é um povo que às vezes tem uma certa dificuldade de compreensão dessa história e de colocar os indígenas dentro dessa história. Como centro importante dessa história. Como centro importante. E isso é possível a gente perceber na própria escola, né? Na origem dos nossos alunos, dos nossos educandos, da onde eles vêm, em todos os lugares do Brasil, aí a gente vê descendentes, né, indígenas, gente orgulhosamente se diz, eu sou, né, descendente de índios, meus pais, meus avós, etc. Isso mostra um pouco que o povo brasileiro aceita essa sua história, mas ele construiu, né, em funções históricas, por motivos históricos, construiu uma visão imagem, distorcida, né? Isso, uma imagem distorcida dos povos indígenas. Perfeito. Luiz, há um aspecto interessante no depoimento, quando se fala do futuro dos povos indígenas, muitos acreditam e tangenciam, né, um argumento que seria o argumento politicamente correto. O índio deve ser autônomo, deve preservar a sua cultura, a sua língua e por aí. Mas há uma diferença, e você aponta isso no seu texto, entre a visão que a população, de uma maneira geral, do setor urbano tem da questão indígena, da causa indígena, e a visão que a população da zona rural, da área do interior, também apresenta para essa questão indígena. Eu queria que você explicasse essa dualidade e onde é que está o perigo. Bom, boa noite, quer dizer que é um prazer estar aqui de volta no Salto e estar do lado de dois companheiros índios participando de um programa para discutir o futuro dos povos indígenas no país, né? Qual é o lugar dos povos indígenas na sociedade brasileira. Os depoimentos foram muito interessantes desse primeiro bloco que a gente acabou de ver, porque eles mostram, de um lado, o desconhecimento, mostram um pouco, né, a falta de informação das pessoas em relação à questão indígena, em relação ao lugar dos índios na sociedade brasileira, mas também mostram para a gente, em alguns depoimentos, um certo protagonismo indígena, né, dizendo que os índios têm que definir o seu próprio papel. E esse é um depoimento típico de uma fala na cidade, né. Então a gente percebe muito
que quanto mais distante os índios, quer dizer, você tem um preconceito quase que ao contrário, né? Um preconceito que valoriza uma visão de um bom selvagem, de um índio mais romântico. Quanto mais perto as populações das áreas indígenas, o preconceito é um pouco maior, mas no sentido de que há disputas envolvendo questão de terra, há disputa por assistência médica, há disputa por assistência à saúde, então os conflitos aparecem de uma forma mais intensa, né? Agora, por trás disso daí, o que a gente percebe? É ainda um desconhecimento muito grande por parte da sociedade brasileira como um todo em relação à questão indígena, né? Então a gente viu a fala daquela senhora que o caminho dos índios é sair daquela e entrar na nossa, né? Essa visão, por exemplo, da integração dos índios, que foi uma marca da política indigenista ao longo quase de toda a nossa história, né? Ela ainda está muito presente na cabeça das pessoas, né? O caminho natural que as pessoas veem para os índios é os índios deixarem de ser índios em algum momento da sua história ou em algum momento da história do Brasil, né? E o que a gente tem visto hoje, né, e atesta em 2004, o que é? Que os índios não vão deixar de ser índios, né? Por mais contato que eles tenham, por mais coisas que eles absorvam da nossa sociedade, o sentimento de pertencer a um povo, de ter uma língua, de ter uma cultura, de ter uma raiz fincada num sentimento de pertencer a algo que é diferente do restante da sociedade é muito forte, né? E os índios então estão aqui para ficar e estão aqui para fazer parte do nosso futuro. Perfeito. Temos a primeira participação, é da Maria José, direto do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, Márcio. Boa noite, especialistas. Os povos indígenas têm direito histórico a serem respeitados e efetivados. Que propostas existem por parte dos governantes para a melhoria da cultura dos povos indígenas que vivem em nosso país? Boa noite e obrigada. Obrigado a você, Maria José. Bonifácio, com base na pergunta da Maria José, eu gostaria que você explicasse também o trabalho que você desenvolve no Amazonas com relação ao trabalho nessas 66 comunidades indígenas junto ao governo do Estado do Maranhão. Como é que é essa relação? Bom, realmente o que ela acabou de falar, a Maria, né? Realmente hoje temos, né, com bastante luta ou perca de muita sangue indígena, nós temos uma legislação federal hoje, com 2 artigos, que fala dos direitos dos povos indígenas, portanto, muito pouco ainda colocado em prática, né? A lei em si é boa, portanto, como falei, na implementação política que ainda está a caminho. Então, no estado do Amazonas, o governo do estado tomou para si a responsabilidade e temos, porque onde há maior população indígena do país, maior terras indígenas também, e com isso nós assumimos e estamos com um trabalho de reverter a política indigenista oficial, que é o Donizete acabou de falar, integrar os índios, né, que era ensinar os índios em catecismo, o saber ler e escrever português, deixar que os índios deixassem de falar sua língua, né, integrar a sociedade nacional. Isso é uma política ainda existente, oficialmente, né? Mas o que o governo do estado faz através da nossa instituição é trabalhar inverso disso, né? Que é trabalhar junto às comunidades, às organizações indígenas, construindo uma política pública indígena para o governo implementar isso junto, inclusive, com essa sociedade. Porque cada povo, de 66 povos existentes no Amazonas, eles têm consciência daquilo que é bom para eles. E o entendimento, o que a Luiz Donizete falou também, citou aqui, é que independente da nossa participação na sociedade, ou com modernidade ou globalização existente hoje, a gente nunca vai deixar de ser índio, né? Então isso tem a consciência muito bem por parte dos índios, portanto, por parte do Estado brasileiro, isso ainda não é aceito como tal e como a
um anseio da população indígena gostaria que fosse uma política pública do governo. Então isso é uma que a gente está implementando através de programa, inclusive de educação, discutindo o projeto político-pedagógico das escolas indígenas, também discutindo ensino médio, né, ensino superior. Inclusive o nosso governador assinou um projeto, sancionou uma lei que dá cota aos estudantes indígenas nos próximos 10 anos em várias áreas. Daniel, o que você acha dessa informação trazida aqui pelo Bonifácio, desse estabelecimento de cotas para índios na Universidade Estadual do Amazonas? É um avanço? Como é que você avalia essa novidade? Eu diria assim que toda a ação que o governo pratica, normalmente ele não pratica por conta própria. Ele normalmente é empurrado por uma série de eventos, de acontecimentos e de reivindicação que os povos indígenas fazem, isso em todas as esferas de governo. Eu acho muito promissor esse tipo de atitude do governo do Amazonas, né? Tem que, obviamente, sempre ouvir os povos indígenas para ver quais as demandas que esses povos têm, já que são 66 povos diferentes. Isso também valeria dizer que, para todos os povos indígenas do Brasil, os 220 hoje que existem no Brasil, tem que pensar cada povo desse em particular e quais as demandas que cada um desses povos tem. É claro que não dá para fazer uma política pública específica para cada povo de uma forma assim tão rápida, né, e tão dinâmica, mas alternativas são possíveis, né, caminhos são viáveis e a partir desses caminhos, e a cota certamente é um caminho para isso, vai ajudando com que novas gerações de indígenas venham a se formar e possam, obviamente, colocar em prática o velho sonho, o antigo sonho de a gente ter o nosso destino nas nossas próprias mãos. Perfeito. Vamos à participação da Meiber, direto do Maranhão. Orientadora Meiber, a pergunta é da cursista do teleposto Rosiana Sarney, Bacabal, Maranhão. Quais são as propostas de valorização do governo para resgatar a identidade da sociedade indígena? Boa noite, obrigada. Muito obrigado a você, Meiber. Luiz, você pode responder essa pergunta? Bom, eu queria retomar um pouquinho, para dizer o seguinte, quer dizer, toda essa mudança que houve, que a gente estava comentando há pouco, em relação à política do governo de modo geral, ela tem um marco muito preciso que foi a Constituição de 1988, quer dizer, a Constituição, ela inovou no tratamento da questão indígena, na medida em que ela disse que os índios tinham o direito de permanecerem índios. Esse foi o grande salto, digamos, legislativo, político, jurídico que a Constituição deu. Todas as constituições anteriores diziam que os índios tinham que ser integrados à comunhão nacional. Essa Constituição rompe com essa ideia da integração para dizer que os índios têm que ser respeitados naquilo que eles são. As suas línguas têm que ser respeitadas, as suas culturas têm que ser respeitadas, o seu modo de vida tem que ser respeitado e valorizado. E que não cabe mais ao Estado fazer a integração desses povos indígenas, mas cabe ao Estado respeitar e valorizar essas culturas, essas sociedades. Né? Isso está no plano da lei, então isso tem uma implicação prática em termos de política pública muito evidente. É claro que sempre no Brasil a gente tem um hiato grande entre o que diz a lei e o que ocorre de fato na prática, né? E a gente assiste isso ainda hoje, quer dizer, a Constituição é de 1988 e as políticas públicas são vagarosas em absorver, digamos, as mudanças que foram colocadas no texto da lei. Mas se a gente focar na questão, por exemplo, da escola, as mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos são mudanças muito profundas, né? Você acha que são mudanças para melhor? Eu acho que são para melhor e acho que são para ficar, né? São mudanças que, então, antes se proibia, por exemplo, o uso da língua indígena em sala de aula, né? Hoje é o contrário, hoje se valoriza o ensino nas línguas maternas, né? Se procurava afastar os conteúdos culturais daquelas comunidades dentro da escola. Hoje não, isso tem que fazer parte do currículo, né? A escola era uma instituição externa às comunidades indígenas. Hoje, cada vez mais, a gente vê uma ânsia, um desejo dessas comunidades de absorverem essas escolas, de darem uma cara indígena
para as escolas que estão localizadas dentro das suas áreas, o que nem sempre é fácil, há muita resistência. Há a resistência do sistema educacional de se abrir para tratar a escola indígena como uma modalidade especial de escola e de educação, né, que atenda às demandas e às necessidades das comunidades indígenas. Perfeito. A participação da Neuriene, do Espírito Santo. Oi, aqui quem fala é Neuriene, telecursista da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Araribóia, da cidade de Pancas, do estado do Espírito Santo. E eu queria saber como identificar o índio em meio à miscigenação do nosso povo e da nossa cultura. Boa noite e muito obrigada. Muito obrigado a você, Neuriene. Bonifácio. Eu queria só voltar um pouco, dizer que essa política para os povos indígenas quanto ao reconhecimento, valorização da cultura, temos uma experiência no estado do Amazonas, no município, onde a Câmara Municipal aprovou, né, reconhece como língua oficiais 3 línguas indígenas, que são os Baniwa, Tucano e Nhengatu. Então isso oficialmente tem. Agora, quanto à pergunta sobre como identificar o índio, né, essa é uma questão que nós, como povos indígenas, temos sido criticados de produzir índio, né, que é o que fala e o que tem sido para a sociedade. Na verdade, não é identificar, e sim próprio a sociedade, o quem se sente que faz parte de uma história, de assumir sua identidade, que o Daniel ainda há pouco comentava, dessa crise de identidade brasileira, né, que a nossa identidade brasileira é indígena, é dos povos indígenas, né? Se a sociedade, se uma pessoa de uma família tem sua história, mas ao longo dos anos, por questão de discriminação, não assumiu sua identidade, e hoje, por uma questão de conhecer a história, de querer valorizar sua história, sua identidade, de dizer que ele é índio, assume essa identidade, ele é índio, né? Se ele tem uma história raiz, tem sangue indígena, assume essa identidade, ele é índio. No próximo bloco, vamos falar sobre a relação da mídia com as questões indígenas. Salto para o Futuro volta já. Eles são representados nas novelas e aparecem nos telejornais. De vez em quando, suas imagens são mostradas nas revistas e nos jornais impressos. Mas as histórias que os diversos veículos de comunicação contam sobre a vida e a cultura das comunidades indígenas nem sempre retratam a realidade. E o que será que diferentes povos indígenas pensam sobre o que é mostrado pela mídia? Quem são os povos indígenas no Brasil? Na tentativa de responder a esta pergunta, os meios de comunicação e os livros didáticos e de literatura muitas vezes não retratam a diversidade de povos indígenas existentes no Brasil. No livro ele se tratava um índio generalizado. Hoje não. Hoje você já vê pela televisão que ele especifica qual etnia, qual é a tribo, né? Os seus costumes, tradições diferentes. Opinião que não é compartilhada por todos. Ainda hoje a visão do índio é aquele índio genérico. Aquela visão de que o índio é aquele camarada de um mesmo tipo. Você vê viu um, tá vendo todos, são todos iguais, são todos semelhantes, fazem todos a mesma coisa, moram todos na mesma casa. Falta uma divulgação, um esclarecimento, mais informações mesmo para a população brasileira de que no Brasil, né, hoje existem aproximadamente 220 povos diferentes, falando mais de 180 línguas, né, e isso não se passa. Televisão, jornais e revistas também reproduzem, nem sempre com frequência é verdade, imagens de diversos índios brasileiros. A imagem, ele traz seu ponto positivo e seu ponto negativo. Eles só apresentam a parte negativa na maioria das vezes, né? Onde tem conflito e eles não explicam o porquê do conflito. O meio de comunicação, às vezes, ele atrapalha muito. Eu posso dizer isso por questão do Mutina, porque saiu na revista, né, que o Mutina tinha acabado, né? E quando a gente leu a revista, a gente até deparou assim, ficou... A gente já pensou uma situação dessa, né? E nós estamos aqui, nós estamos vivos, né?
O índio é mal visto pela mídia, né? Que o índio não trabalha, que o índio é preguiçoso. Para que o índio quer tanta terra se ele não produz? É assim a linguagem falada pela mídia. Os depoimentos destes representantes indígenas soam como uma denúncia de quem ainda sofre preconceito. Eu tenho exemplo como o meu primo, né, que ele fez pedagogia em Batatais, no estado de São Paulo, onde as pessoas estavam aguardando, parece que teve a cidade, ficou meio que parada para receber o índio que chegava, né, e ele chegou vestido de calça, sapato, e as pessoas não reconheceram ele como índio, que esperava que ele chegasse de cocá, seminu e todo pintado. Então essa falta de informação a respeito dos povos indígenas no país é que muitas das vezes traz esse tipo de preconceito. Apesar das críticas aos meios de comunicação, há depoimentos favoráveis. Jornal, revista, cartazes, a emissora está mais divulgando o trabalho da gente. A mídia tem muito ajudado nós para ajudar lutas, movimentos indígenas, por exemplo, né? Como a demarcação, como cuidar do meio ambiente, como cuidar, reivindicamos nossa situação como escola, saúde. É muito interessante porque a gente vê essa comunicação e para alguns políticos tomar conhecimento das realidades da indígena do Brasil. Quando acontece alguma divulgação em relação a projetos, políticas de governo favoráveis à população indígena, então a mídia retrata positivamente isso. Para alguns índios, a influência dos meios de comunicação de massa pode servir para transformar mentalidades e aproximar culturas. Quando sai uma imagem do índio na televisão, né, eu acredito que é uma conquista que nós estamos tendo. E eu creio que muitas pessoas estão mudando o seu ponto de vista sobre os índios. Está começando a mudar através do conhecimento também, que o pessoal está chegando nas aldeias. Daniel, dá para perceber que a opinião é bem divergente, né? Uns acreditam que a mídia contribui, outros acham que não. Mas, puxando um pouquinho também para a pergunta da Neuriene do Espírito Santo, como identificar um índio? Então, eu ia só lembrar, em cima da informação que o Baniwa nos trouxe, é que existe uma lei internacional, a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, em que foi ratificada pelo Brasil, ou seja, é uma lei internacional que o Brasil aceita e assume como sua, portanto, vai fazer cumprir, que diz que o índio, ele pode se autodefinir como tal. Obviamente que ele tem que estar respaldado por uma comunidade, por uma ancestralidade, digamos assim, e não pode ser levianamente, obviamente, não é? E voltando a esse tema da mídia, eu diria assim que a mídia ela tem o lado positivo e o lado negativo sempre. De um lado, ela traz sim algumas informações que são importantes, que funcionam como um espelho para o indígena se enxergar, se ver, né, e, portanto, saber um pouco, se situar um pouco dentro da sociedade. E, por outro lado, ela também traz algumas desinformações com relação aos povos indígenas para a sociedade brasileira. Por exemplo, esses estereótipos genéricos, né, do que um índio comete um ato de violência, então generaliza, diz que todos os índios são iguais. Você acha que quando ela não explica por que existe uma briga por terra e a mídia não explica o que está por trás daquela reivindicação dos índios, isso fica deixa um pouco a desejar no papel? E dá a impressão, inclusive, Marcos, de que ela está fazendo o jogo do poder, né? Quer dizer, ela está tentando jogar uma sociedade contra uma outra sociedade. E, nesse caso, muitas vezes, a sociedade mais fraca é a sociedade indígena e que acaba sendo prejudicada. Perfeito. Vamos à participação da Maerlene, direto do Tocantins. Boa noite. Sou Maerlene, falo do teleposto do Colégio Estadual Vereador Pedro Xavier Teixeira, Nova Rosalândia, Tocantins. O modo de vida do índio foi caracterizado pelo pensamento evolucionista do índio do século XX, que livraria o índio da condição de isolado à condição de integrado. Esse pressuposto encontra fundamentado na Constituição Federal 1988, no artigo 50,
do Estatuto do Índio, Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Pergunto, qual a identidade do índio nesse processo traçado de integração, quando o mesmo tenta voltar à sua origem, sem parte de sua cultura e condições territoriais, provida de fauna e flora nativa? Boa noite e obrigada. Obrigado a você, Marilene. Volte sempre ao Salto para o Futuro. Luiz. Eu acho que ele traz uma contribuição no sentido de pensar a questão da identidade indígena e ancorada na questão da mudança da cultura, né? A gente tende a enxergar a cultura como uma coisa estanque, uma coisa parada no tempo, uma coisa que não se transforma, né? E a gente transfere isso quando a gente se defronta com sociedades que são diferentes das nossas, né? A base da cultura justamente é o seu dinamismo, né? A cultura é a capacidade que nos diferencia dos animais, é a capacidade que a gente tem de atribuir significados, de dar explicação para os acontecimentos que ocorrem ao nosso redor, e essa capacidade ela vai se transformando ao longo do tempo, né? E é isso justamente, é a dinâmica da cultura que faz com que a cultura continue existindo. Uma cultura que não muda é uma cultura morta. É uma cultura que deixou de existir, que deixou de propiciar respostas para o nosso dia a dia. E as pessoas tendem a ver os índios de uma forma muito estanque, né? Como se os índios não mudassem, como se as línguas não mudassem, como se o seu dia a dia não mudasse, né? Mudam, né? E mesmo assim, o sentimento de pertencimento étnico, o sentimento de fazer parte de um povo, ele se transforma no decorrer da história desses povos, mas ele não se esvai. Não é porque ele muda que ele deixa de ser aquilo, né? Quer dizer, eu acho até que os nossos colegas podiam falar melhor sobre isso do que eu, mas eu queria dizer assim, que a visão do Estado sempre foi essa de que os índios tinham que se transformar em alguma coisa diferente do que eles eram. E se tornar diferente do que eles eram era deixar de ser índios, é abandonar a sua cultura, é abandonar a sua identidade, abandonar suas línguas, abandonar seu modo de vida, né? E esse foi o movimento da política indigenista brasileira durante quase toda a nossa história, né? Então esse movimento de respeito à identidade dos povos indígenas, de respeito a essas comunidades, ele é muito recente. É recente, só muda com a Constituição de 88, né? Isso, e o impacto disso nas políticas públicas também é mais recente ainda, né? Se você for olhar para a questão, por exemplo, da educação, do respeito, então, de que a escola não deva ser o mecanismo de mudança desses povos, no sentido de abandonar as suas raízes, as suas tradições, mas seja um instrumento para valorizar essas culturas, valorizar essas línguas, isso data menos de 10 anos que esse movimento, digamos, ganha força, né? Perfeito. Temos mais uma participação, é da Neirivan, direto do Maranhão. Pode falar, Neirivan. Tá, aqui é Neirivan do Maranhão, do Teleposto de Bacabal. Com a aprovação do novo texto constitucional, os índios não só deixaram de ser considerados uma espécie em vias de extinção, como lhes foi assegurado o direito à diferença cultural, como as autoridades e a sociedade poderão contribuir para que esses direitos sejam respeitados. Obrigado, Neirivan, por sua participação. Bonifácio. Bom, isso é um trabalho mais difícil, né, de se fazer, como realmente fazer para que os direitos sejam respeitados. Primeiramente, nós temos hoje organizações indígenas que trabalham com isso, né, reivindicando os direitos, respeito à sociedade, aos governos, e de várias formas para que os povos indígenas sejam respeitados. Mas isso ainda é pouco, né? Portanto, acredito que para que esses direitos sejam respeitados, primeiramente, a sociedade brasileira tem que tomar para si que está num país onde existiam os povos indígenas, que, portanto, esses povos são os primeiros habitantes dessa terra, né, que precisam de respeito, né? A partir disso, se a sociedade tomasse essa consciência
né, para si e depois trabalhar na escola com os alunos, com a sociedade, acredito que possa esse direito ser mais respeitado futuramente, porque até no momento é muito pouco ainda respeitado claramente os direitos que os povos indígenas têm. Lá localmente, às vezes, é mais difícil, né, que o direito indígena seja respeitado como quer que seja, né? Então isso, portanto, os governantes têm dado sua contribuição, alguns políticos têm dado sua contribuição, mas é muito pouco. Certo. A maior parte tem dado outro lado da questão indígena para desrespeitar o direito. Agora, Bonifácio, eu queria citar aqui alguns exemplos, principalmente o trabalho de algumas instituições, como a instituição do Daniel. Como é que a sua instituição atua no sentido de preservar também a identidade e os valores dos povos indígenas? Eu queria que você explicasse um pouquinho o trabalho da sua instituição. Então, eu faço parte da diretoria desse Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual. É um instituto que recentemente criado, cuja missão, cujo objetivo é a proteção do conhecimento tradicional. Ou seja, o objetivo nosso é tomar para a gente a defesa, a proteção e um caminho histórico, né, de uma forma muito clara, muito objetiva, do que nós queremos para o futuro. Nós queremos proteger o conhecimento, queremos que o conhecimento indígena ele seja respeitado, e é bom que a sociedade brasileira também consiga e aprenda a conviver com essas diferenças, né? Nós queremos não tornar-nos diferentes da sociedade, mas queremos que a sociedade nos perceba, né, com uma regra social, com uma vida social diferenciada, né? E o Embrapa, esse nosso instituto, ele parte disso. Nós temos um conhecimento tradicional estabelecido, forte, né, pautado numa tradição muito antiga, e esse conhecimento está sendo muitas vezes roubado, pirateado, né, através da biopirataria, aí, as famosas biopirataria, e o nosso instituto está buscando a proteção desse conhecimento, porque isso vai nos tornar vivos, vai nos manter vivos dentro da sociedade brasileira. Perfeito. Vamos acompanhar agora a participação da professora Marina Santos Pereira, direto do estado do Maranhão. Queria agradecer a minha participação aqui no programa, e eu gostaria de retomar uma outra discussão com relação às cotas, né? Eu queria pontuar que aqui no Maranhão nós temos uma experiência interessante com relação à inclusão social dos povos indígenas, né? A Universidade Virtual do Maranhão, a Univima, instituiu um cursinho pré-vestibular onde 50% das suas vagas é destinada aos afrodescendentes e aos indígenas. E nós temos no nosso quadro matriculados em torno de 764 índios da etnia Guajajara, Cricati, Canela e Gavião. Então essa é uma participação muito importante, né, porque está incluindo esses povos que ao longo da sua história foram, né, estiveram à margem da sociedade. Nesse sentido, eu acho muito interessante, né, que o Maranhão esteja, né, um estado onde tem em torno de 18 mil índios, esteja incluído esse índio na educação formal, já visando uma possível entrada na universidade. Muito obrigada. Ok, professora. Bonifácio, você que deu essa informação, que trouxe essa informação sobre as cotas, né, que foram implantadas na Universidade Estadual do Maranhão, sabia dessa informação, da Universidade do Amazonas? Conhecia essa experiência no Maranhão? Sim, a gente ouviu falar, né, não conheço assim detalhadamente, mas conhecemos também o curso de ensino superior indígena do Mato Grosso, né? E no nosso estado isso é uma discussão que a gente tem, né? Inclusive porque é ensino superior específico, né? No interior do estado do Amazonas, e essas experiências, como também experiências de outros povos indígenas, parentes de outros países, né? Que têm contribuído com a nossa discussão nessa parte de ensino superior. Perfeito. Vamos a mais uma participação. Jane, direto do Amapá. Boa noite. Aqui nós trabalhamos no Núcleo de Educação Indígena, na Secretaria Estadual de Educação,
E gostaríamos de saber o seguinte, e minha pergunta vai endereçada ao Daniel. Como se deu no Amazonas a entrada dos professores indígenas nos cursos superiores? Foi por cotas, de acordo com a obrigatoriedade da lei, ou foi por vestibular comum, ou por cursos específicos? Ok, Jane, para falar do Amazonas é o Bonifácio, né, Bonifácio? Isso. Bom, quanto à entrada de índios no curso superior, nós, no Amazonas, temos bastante já índios com formação em nível superior, através do vestibular mesmo, normal, né? Temos bastante professores na área de pedagogia, filosofia, né? Ciências sociais, principalmente da região de onde eu vim, que é no Rio Negro, tem esses professores formados nessas áreas. Portanto, a gente tem visto que a dificuldade de a gente competir essas áreas mais difícil, mais disputado, como é o caso da administração pública, direito, medicina. Então, por isso, chegamos na discussão e decidir que realmente é necessário um projeto de cota para os estudantes indígenas para que a gente avance nessas áreas também. Então, a própria Universidade Federal do Amazonas, o estadual, eles têm dado esses cursos lá na ponta, lá no interior. Mas essas áreas mais difíceis, mais disputadas, é difícil o homem do interior, seja indígena ou indígena, competir com alguém da cidade. Então, por isso a importância da cota, do nosso entendimento. Ok. Voltamos ao Maranhão com a professora Marina Santos Pereira. Bom, eu gostaria de fazer um questionamento para os debatedores com relação ao crescimento populacional dos povos indígenas. Eu gostaria de saber como é que está a questão da demarcação das terras, uma vez que está aumentando o crescimento populacional, e como é que o Estado está se portando com relação a esse novo índice populacional das tribos indígenas. Luiz, o Daniel, por favor, para responder essa pergunta da professora Marina Santos Pereira. Bom, eu diria assim que o crescimento populacional gera uma crise também no governo, né? Porque ele tem que dar solução para um problema que é antigo, seja de pequenas populações que habitam pequenas faixas de terra, seja populações grandes que precisam de um maior território. O governo acaba encontrando um impasse e acaba não conseguindo resolver efetivamente o problema. Eu diria assim, para encurtar a conversa, que a questão da demarcação de terra é um problema que continua muito latente no nosso país. Não existe uma política ainda definida com relação às demarcações daquelas áreas que efetivamente já deveriam ter sido demarcada, e está surgindo uma demanda nova, que são também novos grupos indígenas que estão surgindo em vários estados brasileiros e querendo demarcação, querendo o reconhecimento oficial como etnia e buscando e querendo, portanto, participar do Estado, né, na forma da demarcação de terra. Eu não sei, talvez o Luiz possa dar dados mais específicos com relação à quantidade disso, mas eu diria que aqui nós estamos, eu acho que o governo está num impasse muito sério. Pode falar, Luiz. Eu acho que essa questão de demarcação de terras a gente vem avançando sistematicamente nos últimos anos, né? Hoje cerca de quase 12% do território nacional está reservado ao uso das populações indígenas, mas é verdade que ainda restam áreas onde há sérios conflitos territoriais. Você tem regiões, por exemplo, na região Mato Grosso do Sul, com áreas extremamente diminutas, né? Que não dão conta hoje da sobrevivência de vários dos povos que habitam aquela região. Você tem áreas de conflitos também muito grandes, como por exemplo a Raposa Serra do Sol, que é um problema fundiário importantíssimo que não foi equacionado ainda pelo governo federal. Mas o problema hoje, eu diria, de demarcação, ele se concentra mais em você garantir os territórios que foram demarcados, né, e possibilitar que as comunidades que estão dentro desses territórios, que elas encontrem condições de sobrevivência dentro desses territórios.
Hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Você está acompanhando o primeiro programa da série Escola e Povos Indígenas no Brasil. E a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Bonifácio, suas considerações finais. Matiano Kitinda Marco, Teatro que chega para pevar. O cara para dar que ele vai paite o anexo. Quero dizer obrigado aos ouvintes, o Marcos, em Baniwa, né, e dizer que o assunto que nós estamos debatendo é um assunto bastante complexo, do entendimento da sociedade brasileira, né? Portanto, eu quero dizer que precisa de respeito, de cuidado, de atenção, né? Porque os povos existentes no Brasil são muitos e são diferentes de cada um, que exige uma atenção especial de cada governante, de cada estado, de cada município, do nosso país, né, inclusive da sociedade que está em volta desses povos, para que continue mantendo a cultura e para que essa cultura seja valorizada também no meio de escolas, de mídia e de meio de comunicação, e como também através de uma política pública que possa ajudar que esse povo permaneça ser povo diferente. Obrigado, Bonifácio. Daniel, suas considerações finais. Bom, eu gostaria também de agradecer aí o convite para participar desse primeiro programa, desta série, e dizer aos professores assim que eu considero a escola uma instituição muito fria. Quem faz a escola efetivamente são pessoas, são os educadores. E na medida que o educador aprende, na medida que o educador se transforma, ele também é capaz de transformar as pessoas. E na experiência que eu tenho tido de conversar com os educadores, eu sempre tenho lembrado da importância que a gente tem de conquistar a nossa própria identidade, cada um especificamente, particularmente, olhar para si, olhar para dentro de si, olhar para aquilo que traz de mais bonito como pessoa, para poder transformar também os educandos. E a gente precisa conquistar a confiança dos nossos educandos, das nossas crianças, dos nossos jovens, para que a gente possa transformar a sociedade. Então, essa instituição fria que é a escola, ela pode se transformar também numa instituição muito amorosa, muito participativa, muito respeitadora das diferenças e dos direitos das outras pessoas. Não só dos direitos dos povos indígenas, dos indígenas em geral, mas respeitadora dos direitos da pessoa humana. Perfeito. Nesse sentido, eu acredito que o papel do educador, o papel do professor é fundamental e certamente nós contamos com isso. Obrigado, Daniel. Luiz? Bom, queria dizer que nesse programa a gente viu um pouco que a questão indígena ainda está muito envolta num quadro de desconhecimento, de preconceito, mas que há também uma vontade de saber mais sobre essa temática, uma vontade de que as leis sejam cumpridas. Então, pegando o gancho daquela fala que a gente escutou no primeiro vídeo, né, de que os índios tinham que sair da deles e entrar na nossa, eu diria que a gente tinha que, na verdade, tentar fazer um caminho contrário. A gente que devia sair da nossa e tentar entrar na deles no sentido de entender procurar conhecer mais sobre essas culturas, aprender com elas, entender seus modos de vida, porque quando a gente lida com aquele que é diferente da gente, a gente acaba pensando sobre a forma como a nossa própria sociedade está organizada, a forma como a gente lida com as nossas coisas, ou seja, no reconhecimento do outro que a gente acaba aprendendo sobre a gente mesmo, né? Eu acho que esse que é o ensinamento aí que a gente tem a aprender com a questão indígena. E acho que a temática da escola indígena que a gente vai acompanhar ao longo dessa série, ela é muito importante também para a gente repensar a própria escola não indígena, a escola do sistema de ensino como um todo. Obrigado, Luiz. O primeiro programa da série Escola e Povos Indígenas no Brasil termina aqui.
eu quero agradecer as presenças do Bonifácio Baniwa, diretor-presidente da FEP, Fundação Estadual de Política Indigenista do Estado do Amazonas, do Daniel Munduruku, diretor-presidente do INBRAP, Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, e do Luiz Donizete Gruppione, pesquisador do IEPE, Instituto de Pesquisa e Formação em Educação Indígena, e também consultor desta série. Eu agradeço também à professora Marina Santos Pereira, que participou direto do estado do Maranhão. E a gente encerra o programa com desenhos feitos por professores indígenas. Desenhos que farão parte do material didático das escolas. Até amanhã.